Filha rica nega banho à mãe idosa, desprezo traz castigo e ela é abandonada na miséria. Na pequena cidade de São José da Caatinga, onde o sol queima forte e a poeira vermelha cobre as estradas de terra, vivia Dona Maria, uma mulher de 78 anos, que carregava no rosto as marcas de uma vida inteira de trabalho e sacrifício. Seus olhos, antes brilhantes como estrelas no céu do sertão, agora estavam cansados e embaçados pela doença que consumia seu corpo frágil. Ela havia criado 5 filhos sozinha, depois que um marido morreu num acidente na roça, quando ela tinha apenas 35 anos. Entre esses filhos estava Luciana, a mais nova, ambiciosa, determinada e, segundo alguns, fria como pedra. Luciana foi a única que saiu da Caatinga, estudou, formou-se advogada, casou-se com um empresário rico da capital e construiu uma vida de luxo que os irmãos jamais imaginaram. Tinha mansão, carros, empregados e tudo que o dinheiro podia comprar. Mas enquanto enriquecia, seu coração parecia encolher. Visitava a família cada vez menos e, quando ia, era apenas para ostentar joias, roupas de marca e viagens, enquanto a mãe e os irmãos sobreviviam com o básico. Quando Dona Maria adoeceu, o diabetes agravado e a artrose que quase a inutilizava, os 4 filhos que ficaram no sertão se revezaram nos cuidados. Eram pobres, trabalhavam duro, mas nunca deixaram faltar nada. Remédios, comida, banho, médico. Luciana, rica, mandava dinheiro esporadicamente, mas jamais aparecia. Até que um dia, cansados e sobrecarregados, os irmãos decidiram fazer um rodízio. Cada um ficaria 2 meses com a mãe. Quando chegou a vez de Luciana, ela não teve como fugir. Com má vontade e o rosto fechado, Luciana buscou a mãe na casa do irmão mais velho. Dona Maria estava fraca, magra, com roupas simples e limpas. Sorriu ao ver a filha, os olhos cheios de lágrimas. "Minha filha, que bom te ver, minha menina bonita", disse a velha. Luciana mal respondeu. Pegou a mala e praticamente empurrou a mãe para dentro do carro de luxo, preocupada apenas em não sujar o couro branco dos bancos. Na mansão, Dona Maria foi colocada no quartinho de empregada. Nos fundos, não era o quarto de hóspedes, e sim um cubículo com cama dura e ventilador velho. "Aqui a senhora fica melhor, longe do barulho das crianças", justificou Luciana. Mas a verdade era simples. Ela tinha vergonha da mãe, da simplicidade, das roupas, da fala e do corpo doente. Não queria que as amigas da alta sociedade vissem aquela velha caatingueira na sua casa perfeita. Os dias passaram e o desprezo ficou evidente. Luciana mal visitava a mãe, mandava a empregada levar sobras da comida, nunca um prato preparado para ela. Dona Maria comia sozinha, ouvindo as risadas dos netos na sala de jantar, sem nunca ser chamada para participar. Chorava baixinho à noite, sentindo o abandono da filha por quem tanto se sacrificou. Mas o pior ainda viria uma tarde, depois de quase uma semana sem banho. Dona Maria reuniu coragem e foi até a sala, onde Luciana tomava champanhe com 2 amigas, todas com roupas caras e joias reluzentes. "Filha, eu preciso de ajuda para tomar banho. Minhas pernas doem. Não consigo entrar no chuveiro", pediu a velha. O silêncio pesado tomou a sala. As amigas olharam para Dona Maria com pena e desconforto. Luciana, vermelha de raiva e constrangimento, levantou-se bruscamente. "A senhora não podia esperar? Não está vendo que estou ocupada?", sibilou, puxando a mãe pelo braço até o quartinho. Longe das visitas, explodiu. "Mãe, a senhora me faz passar vergonha", chegando na sala suja, pedindo banho na frente das minhas amigas. Dona Maria tentou explicar. "Filha, eu preciso. Faz dias que... E daí? Acha que vou ficar te dando banho como se fosse criança? Eu tenho mais o que fazer. Não sou empregada da senhora", cortou Luciana, com crueldade. "Mas eu dei banho em você quando era bebê. Cuidei de você", murmurou a velha, chorando. "Isso foi obrigação. A senhora me trouxe ao mundo. Eu não pedi para nascer", retrucou a filha. Então veio a sentença que destruiria qualquer mãe. "Eu não vou te dar banho. Se quiser, tome sozinha, devagar, se segurando na parede. Senão, fica assim mesmo. Eu não vou tocar na senhora. Me dá nojo.
A palavra nojo ecoou como um trovão. Dona Maria sentiu uma faca atravessar o peito. Olhou para a filha que embalou no colo, que alimentou com o próprio peito e não reconheceu nada naquele olhar frio. Luciana saiu batendo a porta, deixando-a sozinha, suja, com as feridas doendo, chorando em silêncio. A velha demorou quase 1 hora para conseguir entrar no chuveiro, se apoiando nas paredes, tremendo de dor e tristeza. Mas Luciana não sabia que a lei do retorno jamais falha. Seus 3 filhos, Pedro, 19, Mariana, 17 e Rafael, 15, tinham visto tudo. Viram o desprezo, a frieza, a crueldade, e algo dentro deles mudou. Se a mãe tratava a própria mãe com tamanha indiferença, por que eles deveriam tratá-la diferente? A semente da ingratidão que Luciana plantou começou a germinar. Pedro foi o primeiro. Respondia com rispidez e desdém. Mãe, a senhora não é a rainha do mundo. Se vira. Mariana passou a evitá-la, trancando-se no quarto. Rafael começou a desobedecer abertamente, respondendo com grosseria. Luciana, assustada, não entendia o que estava acontecendo. Não percebia que os filhos apenas reproduziam o que ela mesma havia ensinado. O desrespeito aos pais. Comente. Negar o banho à própria mãe é o pior tipo de ingratidão, sim ou não? Os meses seguintes foram de queda livre na vida de Luciana. Como num dominó infernal, tudo começou a desmoronar. Primeiro, foi o marido. Cansado das discussões sobre o tratamento à sogra e da frieza que ela demonstrava, pediu o divórcio. E não foi amigável. A guerra judicial expôs esquemas financeiros do casal, resultando no congelamento de bens e perda de grande parte da fortuna. A mansão foi a leilão, os carros vendidos, as joias penhoradas. Luciana, que sempre viveu do dinheiro do marido, descobriu que sozinha não tinha nada. Seu escritório era apenas fachada. Vivia de aparências. Mas o golpe mais duro veio dos filhos. Pedro, ao completar 19 anos, saiu de casa e cortou contato. Mãe, vi como tratou a avó. Não quero ser filho de alguém assim. Se um dia a senhora ficar doente, não conte comigo. Aprendi com você que pais são descartáveis. Disse antes de partir para nunca mais voltar. Mariana foi ainda mais dura. Mudou-se para a casa do pai e quando Luciana implorou que ficasse, ela repetiu as mesmas palavras que a mãe dissera à avó. Você tinha obrigação de me criar. Eu não pedi para nascer. E sinceramente, me dá nojo ver quem você é. Rafael, o caçula, foi o último a ir embora. Antes de sair, deixou a frase que marcaria Luciana para sempre. Sabe o que mais aprendi com a senhora? Que gente rica pode ser mais pobre que qualquer morador da Caatinga. Lá, ao menos, existe coração. A senhora tinha dinheiro, ou tinha, mas nunca teve amor. Agora, vai entender o que é ser desprezada por quem criou, como a avó se sentiu. E saiu, deixando Luciana sozinha em um apartamento pequeno, alugado, sem móveis ou dinheiro. A queda de Luciana foi tão rápida e profunda que parecia coisa de novela. De uma hora para outra, quem tinha tudo já não tinha mais nada. Perdeu os amigos da alta sociedade, o padrão de vida, a família e, pior de tudo, a dignidade. Teve que vender até as últimas roupas de marca para pagar o aluguel. Passou a fazer subempregos, faxinas, bicos de cuidadora de idosos, ironia amarga do destino. A mulher que sentia nojo da própria mãe agora vivia a mesma miséria que havia imposto a velha. Foram meses de sofrimento. Luciana passou fome, frio, dormiu em abrigos e todas as noites, deitada em um colchonete duro, lembrava da mãe, do olhar de dor quando ouviu a palavra nojo, das lágrimas silenciosas no quartinho escuro. Pela primeira vez, sentiu remorso verdadeiro, não um medo de castigo, mas a culpa profunda de ter destruído a única pessoa que sempre a amou. Uma noite após mais um dia exaustivo, Luciana viu-se no espelho quebrado do albergue, parecia ter envelhecido décadas, cabelos brancos surgindo, olhos fundos, mãos calejadas. Então tomou uma decisão. Voltaria para a Caatinga. Voltaria para pedir perdão. Não esperava ser perdoada. Não sentia que merecia, mas precisava olhar nos olhos da mãe, nem que fosse pela última vez. A viagem foi longa e humilhante. Sem dinheiro para passagem, pegou caronas,
dormiu em rodoviárias, passou fome. Quando chegou à casa simples onde a mãe vivia com João, o irmão mais velho, era sábado à tarde. Com a poeira vermelha do sertão no ar, Luciana, com mala velha e roupas rasgadas, bateu no portão. João abriu, mas seu rosto endureceu. "O que você quer aqui?" perguntou. "Eu vim ver a mãe." "João, por favor," disse, a voz trêmula. "Agora você quer ver a mãe? Depois do que fez? Depois de sentir nojo dela?" João cuspiu as palavras. Luciana se ajoelhou, implorando. Vizinhos se aproximavam, curiosos. João estava prestes a fechar a porta quando uma voz fraca veio de dentro. "Deixe ela entrar, meu filho." Era Dona Maria, magra, frágil, mas com os mesmos olhos gentis. João relutou, mas obedeceu. Luciana entrou tremendo. Ao ver a mãe, caiu de joelhos, abraçou suas pernas e chorou convulsivamente. "Mãe, me perdoa. Eu fui um monstro. Não mereço olhar para a senhora. Mas estou pedindo perdão. Estou sofrendo tanto," soluçou. Dona Maria acariciou seus cabelos. "Levanta, minha filha." Quando Luciana ergueu o rosto, viu os olhos da mãe cheios de lágrimas. "Eu te perdoo. Já te perdoei faz tempo. Eu sabia que você ia voltar. E sabia que voltaria diferente. A vida ensina, e ela te ensinou, não foi? Ensinou. Mãe, da pior forma, perdi tudo. Meus filhos me abandonaram. Me trataram como tratei a senhora," confessou. A velha sentiu. "Você não perdeu tudo, só o que nunca foi importante. Dinheiro, coisas, aparências. Mas ganhou entendimento. Aprendeu que a única riqueza que importa é caráter e amor. Seus filhos te abandonaram porque seguiram seu exemplo ruim, mas ainda dá tempo de mudar. De reconquistar o respeito deles, não com riqueza, mas com caráter." Luciana chorou ainda mais, agora por libertação. "Mãe, eu não tenho onde morar. Posso ficar aqui? Prometo cuidar da senhora, fazer tudo, dar banho, tudo o que não fiz antes." Pediu humildemente. Dona Maria sorriu, cansada, mas cheia de amor. "Pode ficar. Esta sempre foi sua casa. E você sempre foi minha filha. Mesmo quando não agiu como tal, vem, entra, toma um banho, come alguma coisa." Os irmãos observavam de longe, surpresos. Esperavam que a mãe mandasse Luciana embora, que se vingasse. Mas Dona Maria não era assim. Sabia que vingança não cura, só o perdão reconstrói. Mesmo ferida, escolheu perdoar, porque isso é força de verdade. Nos meses seguintes, Luciana reconstruiu sua vida. Não materialmente, nunca mais seria rica e nem queria, mas como pessoa, cuidou da mãe com dedicação, deu banho com carinho, pediu perdão diariamente por atitudes, não apenas palavras. E com o tempo, os filhos começaram a voltar. Primeiro Rafael, depois Mariana, por fim Pedro. Vieram ver a avó e encontraram uma mãe transformada, uma mulher humilde, trabalhadora, que enfim entendia que a verdadeira herança é caráter. Dona Maria viveu seus últimos anos cercada de amor. Morreu em paz, sabendo que havia ensinado a lição mais importante. Honrar pai e mãe não é favor, é dever sagrado, e que a ingratidão cobra seu preço, mas o perdão restaura até o que parece perdido. A história de Luciana ainda é contada na Caatinga, como exemplo de que a vida devolve tudo o que plantamos, e que só o arrependimento verdadeiro quebra a colheita amarga da ingratidão. Inscreva-se no canal para mais lições de honra e deixe seu like, se acredita na lei do retorno.